Olá, sou Wagner, estudante de licenciatura em matemática do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo, do campus de Hortolândia. Essa é a apresentação de uma intervenção matemática feita para a disciplina de prática docente, ministrada pela professora Ana Paula. Foi uma intervenção feita no segundo ano do ensino médio, na escola SESI Campinas. O que seria essa intervenção? Bom, eu recebi a oportunidade de estar ministrando uma aula eventual para os alunos, porém na disciplina de biologia. E como a formação inicial na qual eu faço é licenciatura em matemática, eu acabei integrando a matemática juntamente com a biologia. Então, isso foi um meio de intervir com os alunos e conscientizar eles que a matemática se encontra em qualquer outra disciplina, principalmente na biologia. Foi um período muito curto, foi um período apenas de 50 minutos, que equivale a uma aula, de maneira presencial e online simultaneamente. O que foi proposto na atividade? Como os alunos eles acabaram de iniciar o ano, não tiveram ainda disciplinas de biologia, não tiveram nenhum tipo de conteúdo, eu mais quis fazer uma revisão com eles do que é a matemática na biologia. E a partir daí, de uma discussão em sala de aula, junto com as pessoas, os alunos que estavam em casa assistindo aula remotamente da sala de aula, decidimos falar em crescimento populacional. Por que crescimento populacional? A partir disso, eu consegui induzir os alunos a começarem a pensar, em termos estatísticos, que o crescimento populacional, que remete ao IBGE ou qualquer outra instituição que faz o controle da população do país, fazem controle através de gráficos, através de tabelas, e que isso possibilita entender como se comporta o crescimento da população em determinada região. Só que, a partir disso, integrando também a biologia. O que seria a biologia? Falando de pessoas, os fatores biológicos das pessoas. Mas, enfim, a aula de biologia, bem dizer, ela foi um pretexto para induzir um contexto para que eu pudesse chegar até utilizar a matemática de fato com os alunos devido à aula que eu fui atribuir. Foi uma aula breve, assim como eu falei, e eu procurei explorar esses 3 pontos com os alunos. Crescimento populacional, leitura de tabela, e a partir da leitura de tabela, realizar uma equação matemática. Porque assim, a aula ela foi de um dia para o outro, por favor, pode vir dar aula para a gente do Instituto de Biologia, tudo bem, ok, não tinha conteúdo, não tinha disciplina nenhuma, não tinha nenhum conteúdo a ser ministrado para os alunos, e através de um breve estudo, eu acabei escolhendo fazer essa interdisciplinaridade para os alunos entenderem a importância da matemática na biologia. Uma das importâncias na realidade. A partir disso, como na sala tínhamos um computador com internet, tinha alunos online também, pelo Google Meet e alunos presencial na sala de aula, eu procurei no Google essa tabela para eles, referida ao crescimento populacional. Onde podemos constatar nessa tabela uma pequena tabelinha e um gráfico. E eu pedi para os alunos o que eles interpretam desse gráfico. Ou seja, a partir daí, já transferindo a biologia para a matemática, eu simplesmente pedi uma interpretação gráfica e de tabela para os alunos, para a gente chegar num consenso ou chegar em algum estudo para que pudéssemos chegar até uma equação matemática. As primeiras dúvidas foram, a população está crescendo. Ok, isso foi entrado em acordo, tanto o pessoal online, tanto o pessoal do presencial concordou de fato que a população estava crescendo, mas como que a população estava crescendo? Foi a partir daí que eu comecei a intervir, fazendo questionamentos e perguntando para os alunos a maneira com que a tabela e o gráfico se comportavam.
Porque não é simplesmente só um crescimento. Esse crescimento tem um nome. E isso que ficou na cabeça dos alunos, que eles fizeram meio cara de dúvida, é qual será o nome disso? Eles não estavam lembrados dos reais nomes que poderiam dar para essa tabela e para esse gráfico, para o tipo de crescimento. A partir disso, já passado metade da aula, fomos para a próxima fase. A atividade, bem dizer, proposta de maneira imediata, foi proposta da seguinte forma: interpretação da tabela, formação das equações e a construção de um gráfico parecido com esse que eu acabei de mostrar para vocês. Foi interessante que ambos alunos online e o presencial começaram a interagir um com o outro, falando das regiões do país, falando de crescimento de animais também, que poderia ser. E a partir disso, eu propus para ele, tá, ok, vocês sabem que a população está crescendo. Como que a população está crescendo? Voltando na tabela, podemos ver que a população está dobrando a cada hora que se passa. Tudo bem, os alunos, a maior parte deles conseguiram interpretar e compreender isso, que de fato estava dobrando a cada hora que se passava. Então, a seguinte proposta foi: como ficaria uma equação para esse gráfico? E qual seria o nome dessa equação? Alguns alunos, a minoria, atribuiu pela primeira opção. Essa daqui, 100 vezes 2 vezes x. O x ele remete ao tempo dado, seja em hora. Tudo bem, só que para 1 deu certo, como podemos ver na tabela. Para 2 também vai dar certo. O problema é que de 2 para frente não estava dando mais certo. Então, isso que criou uma dúvida na cabeça dos alunos, mas o porquê que não está dando certo? O porquê que essa primeira operação deu certo? Claro, alguns alunos conseguiram fazer de fato a operação dessa equação exponencial tranquilamente. E fui explicando para eles que dobrava a cada hora. E assim, a partir do momento que eles começaram a entender que dobrava por hora, não multiplicava 2 vezes por hora, eles conseguiram entrar numa clareza, que eles começaram a ter ideias de, nossa, bactéria se multiplica assim. Até falaram do atual vírus que está ocorrendo, e foi realmente isso. Como foi uma aula breve, sem nenhuma experiência com biologia, infelizmente a única capacidade que eu pude trazer para eles foram essa. E a partir disso, como a aula foi muito rápida e foi um debate bem interessante com os alunos, eu solicitei para eles uma construção de um gráfico semelhante. E o que falamos? Peixes na lagoa que procriam determinado tempo. Como ficaria o gráfico? A partir dessa questão para eles começaram a refletir e pensar: nossa, é assim que o reino animal se multiplica, se populaciona. Alguns falaram de insetos, outros falaram de bactérias, e entramos numa discussão bem interessante que, a partir da biologia, dá para estudar matemática. E, de fato, os alunos eles aprenderam e compreenderam que realmente a matemática está em tudo, mas bastava ter o devido olhar e a compreensão. O mais legal é que dessa intervenção, como foi uma primeira experiência para mim, dando aula presencial e simultaneamente remota, foi bem legal a interação que eles tiveram uns com os outros a partir dessa interdisciplinaridade. Claro, o SESI é uma escola que tem
os aspectos e os equipamentos ideais para uma aula remota. Não é uma escola que tem dificuldades em tecnologia, em ter acesso à tecnologia. E a média dos alunos também é bem diferenciada. Então, foi uma aula tranquila. Foi, assim, bem dizer, uma intervenção mesmo, que eu estava ali para ocupar a aula para eles, mas eu precisava passar alguma coisa, até porque eu acho muito vago não ter uma disciplina, nenhum conteúdo para se discutir em sala de aula durante uma aula. Então foi isso, essa foi minha intervenção. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. E se tiverem alguma dúvida, é para entrar em contato. Obrigado.